E vamos dar início a mais uma live sobre a inteligência artificial na educação, um projeto incrível da professora Isabela Oliveira, muito interessante, com o objetivo de ensinar, os professores, incentivar os professores a também terem mais conhecimento sobre a inteligência artificial, para que vocês consigam, inclusive, aplicar dentro do trabalho de vocês. Então é um projeto incrível, sigam o E Agora Brasil. E vamos lá, gente. Antes da gente começar, eu gostaria muito de pedir para vocês compartilharem essa live com todo mundo que vocês conhecem, para que vocês consigam compartilhar essa informação também com outras pessoas. Então clica nesse aviãozinho, manda para todo mundo aí, para a gente poder divulgar cada vez mais esse conteúdo de inteligência artificial. E antes da gente começar, eu quero falar um pouco mais sobre esse projeto da professora. O projeto E Agora Brasil é um projeto coordenado pela professora Isabela Oliveira, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a financiadora deste projeto. O projeto E Agora Brasil envolve pesquisas internacionais sobre o uso da inteligência artificial na educação, um processo de letramento digital feito por meio das redes sociais e também um curso sobre capacitação sobre inteligência artificial na educação para os professores da educação básica da rede pública, que vai começar em 2025. Então fiquem atentos a esses cursos para que vocês também possam ter essas informações e aprender mais sobre a inteligência artificial. E hoje, antes disso, além de tudo isso que eu falei, esse projeto também tem entrevistas em parceria com a UNBTV e lives como essa que vocês estão assistindo, que nós temos toda semana, compartilhando esse conteúdo e sempre trazendo alguém aqui que tem muita informação para compartilhar também. Um professor que tem informações sobre a inteligência artificial na educação. E hoje eu quero convidar aqui a professora Roberta Taffarello, que tem uma história incrível, quero que vocês a conheçam, e ela vai falar sobre a inteligência artificial e a acessibilidade. Deixa eu chamar a Roberta aqui para entrar conosco. Roberta, sobre acessibilidade, inteligência artificial na educação. Com certeza ela vai dar várias dicas importantes aqui pra gente. Será que a Roberta entrou? Isso aí. Roberta, professora Oi, Roberta, seja muito bem-vinda. tudo bem, gente? Um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada pelo convite, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me Então, ouvindo tá bem bom. também? Tô perfeito, perfeitamente. Isso aí. Então, muito prazer, seja muito bem-vinda. E vamos lá, professora. Quero fazer algumas perguntas para você, para que você possa compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. É um prazer ter você aqui, né? A gente sabe de todo o seu conhecimento, a gente já bateu um papo antes, né? Então, eu sei que realmente vai ser uma conversa incrível. Então, vamos lá. Antes de mais nada, queria conhecer toda a sua história, então conta um pouquinho pra gente sobre o seu processo de formação, sobre a sua história. A gente quer conhecer um pouquinho mais de você, professora. Tá bom. Obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse projeto tão legal e tão importante, né, que é falar sobre inteligência artificial. Mas antes da gente começar, vou fazer rapidinho minha audiodescrição, tá bom? Então, eu sou mulher branca, meus cabelos são levemente encaracolados até a altura dos meus ombros. Os meus olhos também são da cor castanho. Estou usando um batom vinho para combinar com as minhas unhas hoje. Bom. Estou vestindo uma camiseta preta com flores amarelas. E ao meu fundo há uma parede bege e um armário na cor marrom. A minha trajetória, acho que eu sempre quis, né, ser professora, né? Eu sou da época que fiz o magistério, um magistério em nível de ensino médio. Eu fiz o Cefam, que era o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, um projeto do governo aqui do estado de São Paulo. Foram 4 anos de magistério em período integral.
Eu lembro que eu tinha que fazer muitas horas de estágio, mas foi um período muito bom, assim, da minha vida. Acho que é para até a gente iniciar na carreira docente, né? Trazer aquela parte do profissionalismo mesmo, né? E aí depois eu já saí do ensino médio durante 4 anos e já fui para a universidade. Eu fiz pedagogia, com ênfase em educação especial. Então a minha praia é bastante a área de inclusão, de diversidade. E aí trabalhei também, por ter feito magistério, eu trabalhei muitos anos em escola particular, lecionando as disciplinas, né? Professora alfabetizadora, professora ali do primeiro ao quinto ano, né? Mas sempre tive uma paixão assim pela área de matemática, ciências e tecnologia, né? Sempre gostei aí de lecionar essas disciplinas. Trabalhei por quase 18 anos aí numa escola particular, nos anos iniciais. Também já trabalhei na educação infantil. E desde 2010 eu trabalho na área de educação inclusiva, né, como professora de educação especial, no município aqui de Vinhedo, fazendo os atendimentos educacional especializado com os estudantes público-alvo da educação especial. Basicamente, assim, eu atendo o público, né, as crianças aqui, ou crianças com autismo, né, crianças com deficiência intelectual, ou crianças que têm aí deficiências múltiplas, e também trabalho com formação de professores, sempre do lado da tecnologia educacional e também com a parte de inclusão, acessibilidade, né? E aí, no meio de tudo isso, em 2019, comecei a me aventurar pelo mundo das certificações de educador Google, né? Então, tenho certificação 1, nível 2, Google Trainer, e esse ano também consegui ser Google Innovator, né? Que a gente passa por um processo de seleção também, e aí a gente tem que fazer todo um projeto na área de inovação, e tem a ver o meu projeto com inclusão e acessibilidade, né? Sim, Não poderia legal. ser diferente. E é isso, e aí tô aí pro universo, tô aí pro mundão. Muito bom, muito bom. E aí, vamos lá, professora. Professora Roberta, como você começou a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia para que você conseguisse melhorar o seu desempenho? Que eu acho muito isso, né? A inteligência está aí para melhorar o nosso desempenho, para melhorar algumas coisas. Então, conta pra gente como que você começou com a inteligência artificial. Eu comecei assim de alguns, né, amigos e tal. Ai, olha, tem um monte de gente conhecido aí. Que Carla! legal, Carla. Eu tô parando a live aqui para falar um oi. Oi, gente! Oi, Kátia também. Ah, A que Karen, legal. a Carla, todo mundo com K. É isso aí. Então, eu comecei a me aventurar no mundo da inteligência artificial não faz muito tempo, né? Que acho que foi naquele boom, realmente, que quando saiu ali a parte do chat GPT, né? Sim. E aí a gente usa com aquele, meu, mas será mesmo que alguma coisa vai falar comigo, né? Vai me dar algo de volta, né? Eu vou pedir algo ali, ela vai me trazer, por exemplo, um texto, uma atividade. Então eu comecei a me aventurar Que legal. nessa praia da inteligência artificial usando o chat GPT, né? No início, acho que mais aquela questão de usar, deixa eu ver como que deixa eu ver, né, como que funciona isso, né? E aí a gente passa a realmente ver que dá para fazer coisas bem legais, assim, dá para ajudar em algumas situações do nosso cotidiano. Às vezes a gente está um pouco sem ideias, né? Ou Perfeito. tá com a cabeça um pouco cansado, né? Bom, deixa eu ver aqui o que, que a IA, né? O que, que o chat GPT, por exemplo, pode me ajudar aqui ou me dar de dicas. Então, eu sempre usei bastante nesse lado mais do trabalho mesmo, né? Então, e até te falei, Lu, que eu fui viajar recentemente. Hoje eu uso mais o Gemini porque eu acho que eu gosto mais da interface dele, eu gosto mais da forma como ele é feito e tal. E eu usei ele para fazer o roteiro da minha viagem. Então ele Olha fez o só. roteiro da minha viagem, inclusive falando tudo que eu ia fazer, tá? Falando os restaurantes que eu tinha que comer, falando quanto tempo que eu ia fazer de manhã, o que eu ia fazer à tarde, quanto tempo. Então, ó, super maravilha também, ajudando aí no nosso cotidiano. Que legal. E a gente já tinha conversado sobre isso, onde você falou
que você perguntou para a inteligência artificial sobre algumas dicas. E eu utilizei, né? No final de semana, eu perguntei para a inteligência artificial, e agora a gente tem alguma coisa no WhatsApp, né? Que Sim. depois você fala um pouquinho mais sobre. Uhum. E aí eu entrei e eu perguntei sobre os restaurantes, os lugares que eu poderia ir, aonde eu poderia ir, o que tinha perto de mim. E eu achei incrível. Eu falei, olha, uma dica que ela já me deu, coloquei em prática e achei muito legal. Porque Olha assim, é lá. o que você falou, às vezes a gente está sem ideia, né? E aí, e principalmente assim, por exemplo, eu estou num lugar novo, que eu não conheço muito, né, a região. Então, poxa, eu posso perguntar para ela, né? Ela sabe Quer fazer um tudo roteiro nessa aí de final de parte. semana, né? Exato. No lugar, assim, um roteiro cultural, assim, Sim, é bem tem. bacana, assim. Coloquei em prática e deu certo. Ó lá, tá vendo? Adorei. Dica boa. É isso aí, dica boa. Lógico assim, gente, né? Por exemplo, o meu foi muito engraçado porque, assim, o primeiro restaurante que ele deu para esse lugar que eu fui viajar, eu até brinquei com meu marido assim, falei, ai, será que é bom mesmo, né? Aí a gente fez uns reviews, né? Olhou na internet, realmente, porque ele pega de uma base de dados ali, né, da internet. E aí, no fim, a gente não foi nesse primeiro restaurante que ele indicou, porque, gente, a inteligência artificial, ela é maravilhosa, só que assim, nada como você também trocar ideias com Tem, pessoas que vivem tem. no local, porque assim, a inteligência artificial não vai lá, gente, no restaurante saborear aquela comida, Com né? Então, certeza. assim, a gente não foi nesse primeiro restaurante que o Que ele Gemini colocou. indicou. E a gente acabou indo no outro porque as pessoas falaram: ah, mas esse restaurante é muito pop, é muito assim, vai num Ai, outro que que é melhor. Então, legal. assim, olha como que também é legal a gente preservar essas relações humanas, né? Com certeza. E assim, eu também, assim, eu fui fazer uma pesquisa, né? Então eu perguntei para a inteligência artificial, ela me deu algumas dicas e eu fui pesquisar para entender como era o restaurante, quem estava frequentando, como que era, o que que tinha. Então assim, é o que a gente falou, né? Ela ajuda, mas a gente não pode, ela não vai fazer tudo, ela não vai substituir a gente. Sim, Então, essa relação com os humanos também é muito importante, né? Então, é uma ajuda, né? A gente vai ter uma ajuda e é prático. Eu achei muito prático, sim. né? Muito bom. E agora vamos falar sobre essa imersão. Você está participando, né, de uma imersão, aonde você vai desenvolver um projeto utilizando a inteligência artificial e vai apresentar em Nova York ainda. Vai apresentar lá em Chique. Nova York, na sede da Google, certo? Certo, vou gastar Conte meu mais sobre isso. inglês. Vou gastar meu inglês, gente. Aqui, ó, tô Né? treinando já. Então, o Google ele abriu um programa, né, chamado de os Fellows, né? Os Fellows de Edu e em Inteligência Artificial. E aí eu fui uma das selecionadas para desenvolver um projeto usando aplicativos do Google, né, for Education, que usam inteligência artificial e a partir disso desenvolver um projeto e que possa ser inspirador e que outros educadores também possam se inspirar nessa ideia e até usar, né, remixar aí no seu dia a dia. Então esse projeto também está acontecendo aqui aqui na região da América Latina, com a gente aqui do Brasil. São 15 educadores. Um pessoal, acho que dá. Posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que tem um pessoal também lá da América do Norte e tem um outro grupo que eu não me lembro de onde eles são. E aí, todos no dia 8 de. Entre 8 e 9 de janeiro, a gente vai para a sede do Google, né? Onde cada um vai ali ter um momento, ter um pitch ali para compartilhar o seu projeto. É um pitch de 3 minutos, gente. 3 minutos, né? Mas a gente está produzindo toda a parte do projeto. Então, eu estou fazendo em parceria com uma colega querida, que é a Yolanda, né? Então, deixa eu mandar um beijo para a Regiane aqui. Regiane, beijo, minha amiga. E aí, esse projeto, a gente vai se basear no Read Along, que daqui a pouquinho eu vou pedir para você depois colocar aí, que é um aplicativo que realiza a leitura guiada com estudantes, né? Que estudantes que estão ou mais alfabetizados, que já é aquele leitor mais fluente,
ou pode ser um leitor que está em processo de alfabetização ali, né? Então, eu estou focando mais nesse leitor iniciante ali e focando em crianças que tenham algum tipo de deficiência, porque o Read Along você pode tanto baixar ele no seu aplicativo ali Android, no seu celular, ou você pode usar ele via web, navegador, sem precisar baixar. E aí tem uma coisa muito legal, que se você tem uma conta mais premium do Google for Education, ele é integrado ao Google Sala de Aula. Então você pode atribuir esse read along, uma leitura para o seu aluno fazer em casa, e aí ele te fornece as evidências de como está a leitura desse seu aluno. Então, assim, qual foi a fluência leitora dessa leitura? Quantas palavras ele leu? Qual a velocidade que ele leu, por exemplo, essa história, por exemplo? Então, onde que a gente precisa focar? Então, é uma evidência gigantesca para esse professor pensar. Aí vem também na questão do uso da IA, na personalização da aprendizagem, né? Onde que eu preciso focar para que esse meu aluno ele avance, né? Ele estimule. Então, esse projeto a gente vai apresentar esse case lá em Nova York em janeiro, para contar assim um pouquinho dessas evidências do que a gente vem coletando. Então então eu e a Yolanda a gente está trabalhando aí para coletar, estamos colocando a mão na massa aí para fazer esse trabalho aí com as crianças nessa fase mais leitora aí. E a gente vai lá em Nova York. Passar frio, gente. Ó, a Carla falou, estamos utilizando com os pequenos de 1 e 2 anos, eles estão amando. Ai, E os professores também. A professora Carla, nós temos aqui também a professora Luana, meu nome. Lu, saudade! Minha amiga Diva, precisamos de mais profissionais como você. Olha lá que legal, muito bom. Vamos lá. Você falou sobre o Media Long. Quer já colocar para a gente mostrar aqui? Pode ser. Então, Quiser vou digitar compartilhar. Aí, tá bom. Eu estou entrando aqui. Tá bom. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com você. Vou compartilhar, não, vou virar aqui para vocês darem uma olhada. Como que eu faço? É Media Long. Read. R-E-A-D. Along. Isso. A-L-O-U-D. O-N-G. Por que não apareceu rápido? É Read, R-E-A-D-A-L. A-L-O-N-G. L-O-N-G. Uhum. Pronto, agora ele foi. Read Along. Agora ele foi. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, gente. Deixa eu só ver se ele vai entrar direitinho, primeiramente. Que aí eu já vou compartilhar. Mas muito interessante, né, professora? Muito interessante. Ó, recentemente indiquei em uma formação de educadores o aplicativo e foi um sucesso. Bom, vamos lá, então. Eu sou compartilhar. suspeita. E aí, aqui, ó, certo? Isso. Ó, então é isso aí. Aqui, ó, gente. Read Along. Então é só digitar. Eu digitei no Google mesmo, ele já me abriu a página aqui, tá? Sim. Fala um pouquinho, professora, pra gente. Você não precisa necessariamente baixar o aplicativo, tá? Mas você pode, ele também é bem amigável para quem tem Chromebook. Então, se você tem Chromebook nas escolas, dá para você baixar ali, deixar já lá bonitinho para as crianças poderem usar, né? E aí você pode também usar digitando no navegador, tá? No celular é legal porque a professora, por exemplo, ela pode fazer um grupo de estudo com as crianças, tá? E compartilhar esse link. Então, como funciona no Read Along? A gente tem uma série de livros, tá? Separados pelo tipo de leitura, tá? E ele também tem algumas atividades nisso, tá? Nesse aplicativo. E aí você também escolhe, quando você está iniciando o aplicativo, você escolhe quais são os idiomas que você deseja que, né, a criança faça a leitura. Então, eu tenho usado muito para português por conta do período de alfabetização, mas, por exemplo, professores de língua inglesa podem usar este aplicativo, né, para estimular aí o vocabulário, estimular a pronúncia dos alunos, então serve também, tá?
E o que é legal desse aplicativo, gente, é que ele funciona com a Dia, que é essa assistente virtual ali no cantinho, ó, que ela é uma fofa, tá? E que ela dá o suporte para as crianças, tá? Então, se uma criança, por exemplo, tem dificuldade na pronúncia de uma palavra, ela pode clicar, né, na Dia e ela ajuda a criança nessa pronúncia. Então, ela lê e a criança pode se apoiar nesse fornecimento aí dessa ajuda, tá? E aí ele traz alguns tipos ele agrupa as histórias, né, por níveis de fluência, de leitura, até por densidade, por tipo de letra, tá? Tem uma, Lu, que eu gosto bastante, que é a do triângulo, do Como gato. será que eu encontro? Ah, Eu vou pode ser baixando aquela aqui. ali? Pode ser Hã? da galinha pintadinha. Por Oi? que eu gosto às vezes da galinha pintadinha? Sobe um pouquinho. Subir, 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 subir. Aqui. Aí, isso. Escolhe uma da galinha pintadinha aí. Viagem de navio. Isso. Por que eu uso bastante essa da galinha? Porque ela é toda em caixa alta, tá, gente? Então, ó, ela vai ler. Lê aí, Lu. Peraí. Eu, eu ler, você fala? Isso, Era vai um lá. dia de mar calmo. Vamos ver. E aí? Não sei se o microfone tá permitindo. Peraí. Se tá permitindo. Permitir. Era um dia de mar calmo. Excelente, você está lendo muito bem. Ó, que legal. Então, gente, A olha galinha só. pintadinha, o pintinho amarelinho e o galo carijó estavam embarcando em uma viagem de navio. Gente, aí, olha só. Ela tá fornecendo, né, ali os parabéns para Lu de acordo com a forma como ela leu. Em voz alta. Ó lá. É. Ó lá, tá E lá se vendo? foram eles. Muito legal. Vai lá. Deixa eu baixar o microfone agora para você continuar falando. E aí ela vai dando essa ajuda e esse suporte para as crianças. Então, às vezes, quando ela percebe que a criança está demorando um pouquinho para ler, ela inicia essa ajuda, né? Ela fica Então, esperando, ó, isso, né? e às vezes, isso. Se a criança também, por exemplo, quiser tocar nela, passar o mouse ali ou clicar, ela faz essa ajuda também, tá? Ela pronuncia a palavra para a criança, tá? Provavelmente agora ela falou que eu li errado, né? Vamos ver. Provavelmente agora ela falou que lindo, galinha. Vamos falar. Vamos ver. Eu não entendi o que ela falou, não sei se é volta, alguma coisa assim. Aí se a gente. Que lindo está o mar. Mar. Que legal. Tá vendo Muito como ela legal. te deu ajuda? Tá Muito legal. vendo? E aí, conforme a Lu tá lendo, gente, vocês viram que ali vai juntando estrelas, né? Sim. Então, ali também tem um tipo de gamificação que depois as crianças, conforme vão juntando essa quantidade de estrelas, né, podem desbloquear ali uma caixinha de presente, né? E aí é legal também, por exemplo, usar numa conta, né, que seja ali supervisionada, para que ele faça realmente essa personalização de acordo com a leitura que a criança fez. E ela também dá, por exemplo, quanto tempo que a gente tem para ler. Isso tudo a gente faz ao inicializar o aplicativo, tá? Então, ó, a Lu leu, ela juntou 82 estrelinhas. Sim. E ela deve Tá? ter me dado alguma dica porque eu paralisei antes do tempo. Tipo assim, continua aí, menina. Ô Lu, volta um pouco lá na página inicial, que tem algumas outras coisas interessantes para mostrar também para os professores. Volta ali um pouquinho na página do Read Along, na página inicial, que, por exemplo, no aplicativo do celular, ou no aplicativo do Chromebook. Ah, uma coisa, gente. Ali embaixo, ó, tem o símbolo do livro e do lado tem um troféu. Clica aí no troféu, Lu, Aqui. aí embaixo. Aqui. E aí vai mostrar, por exemplo, as suas estrelinhas que depois você vai desbloqueando essas caixinhas de presente. E aí tem surpresa, tá? Legal. Aí tem surpresa. Isso. Então também é uma forma de gamificação, Sim. tá? Sim. Na análise E incentiva, né, professora? Isso.
Isso. Na análise do comportamento, a gente vai chamando aí do reforço, né? Do reforço Sim. positivo aí, para a criança Ah lá, engajar bastante na 82 resposta. estrelinhas. Isso Legal. mesmo. E aí, nessa página também, há, por exemplo, atividades, né, que a professora também pode trabalhar com os estudantes. No aplicativo do celular, né, ou do Chromebook, tem uma parte, Lu, eu não sei se você consegue voltar lá no início. Volta, clica lá no Ah, livro, na aqui, ó. parte do Não é? livro. A biblioteca Isso, deve ser. isso. Pronto. Abaixa um pouquinho a tela. Vamos ver. Tem uma parte que eu vi aí umas atividades. Vamos ver. Deixa eu ver, abaixa mais um pouquinho. Tem alguns livros que no meio ele tem umas perguntas. Ah, ele não foi mais. Mas Deixa eu ver. talvez. Mas no celular, por exemplo, se um pai quiser baixar e treinar ali com o filho a questão da leitura, tem um aplicativo, uma atividade que a criança pode formar letras, e olha só que interessante. A Dia, ela também ajuda nisso. Então, ela vai Legal. falando o som de cada letra, e conforme a criança vai juntando, ela vai falando também os sons daquelas letras que foram formando. Tá? Então, essa história é linda, da Lara e da Joaninha. É maravilhosa essa história, é muito Legal. bonita. Ah, não consegui voltar. Qual que é? É da Lara e da Joaninha. Mais pra baixo? Não sei, Deixa eu eu ver. cliquei meio sem querer e fui indo. Volta, eu acho que Mas eu legal. acho que ali, ó, ali, ali na história de nível 3. Pra cá, Abaixa, nível 3. abaixa, Ah, tá. abaixa. Ali, do lado Aqui. das... Larejo. Isso. Essa história é muito legal, as crianças adoram. Se você quiser clicar aí para ver. Essa já é uma história de nível 3, tá? Que também é legal, por exemplo, os professores. Isso. Aí olha a diferença. Ai, peraí que agora. A Joaninha. A Joaninha Lara era um inseto especial. Excelente. Você está lendo muito bem. Que legal, gente. Diferente de seus amigos, ele tinha asas amarelas. Hora do Aí, olha aí, Lu. Olha isso que legal. porque ela tinha traço. Que legal. Aí você tem que completar. Lara era especial porque ela Ache a tinha resposta certa para a pergunta. asas amarelas. Aí você arrasta. Clica e arrasta. Aí. Ah, Aí. que legal, gente. E ainda Tá estimula a vendo? mentalidade. Isso, então ele também trabalha aí com a parte de interpretação, Muito né? Por bom. exemplo, para Muito crianças bom, que têm professora. tem TDAH, por exemplo, trabalhar com esse tempo é bem legal também. Sim, com certeza. Curtiu? Muito bom. Quer que eu mostre mais alguma coisa daqui? Que eu vou virar a tela agora. Eu acho que é basicamente isso, né? Acho que o professor tem que explorar bastante esse aplicativo, né? Uma coisa que eu também recomendo assim, se você tá numa escola e você tem a questão do uso, tem Chromebook para cada criança, né? Você pode até preparar um momento para eles lerem, mas o que eu recomendo? Que eles usem fone, né? Sim. Porque às vezes depende, o barulho pode atrapalhar as crianças, por exemplo, crianças com autismo que têm uma sensibilidade, pode acabar também causando ali um certo incômodo, né? Mas às vezes se você vai fazer uma atividade mais pontual, aí não tem problema, tá? Numa atividade mais individualizada, ou você vai chamando ali as crianças próximas a você. Então essa é a primeira recomendação que eu falo, né, para os professores, usa um fone de ouvido, tá? Para as crianças. E aí, a outra coisa, faça uma curadoria das histórias, porque numa sala de aula, por exemplo, no segundo ano ou até no terceiro, a gente tem níveis de leitura diferentes. Então, Sim. tem criança, por exemplo, que se a gente às vezes der uma leitura de nível 1 da Galinha Pintadinha, ela vai ficar desestimulada, porque para ela já é uma leitura que tá muito fácil. Agora, assim, tem um aluno
que ele tem autismo, né? E ele tá, acho que no quarto ano, e ele tá se alfabetizando agora, mas tá aquela leitura bem silabada, né? Então, lá é L-A, lá. Então, ele é diferente. Então, ela vai ter que verificar uma história que esteja adequada a essa fluência. E até, às vezes, fazer essa leitura em 2 dias, né? Dividir, porque imagina também o esforço para ele, né? Para a gente é de boa lá, mas para ele, imagina o esforço também cognitivo de ler, né? Sim. Tudo isso. Então é importante o professor também ter esse olhar para selecionar aquilo que vai de encontro ali para o seu estudante. Sim, com certeza. Com certeza. Mas eu amo essa Ah, é plataforma. muito legal, assim, é interessante, porque tudo que eu acho que incentiva, principalmente na educação, né? Porque se uma criança, ela desde cedo, ela começar a estudar de uma maneira que seja prazerosa, com certeza ela vai colher outros frutos na vida, né? Porque ela vai ter um ensinamento, não, porque às vezes tem coisas que são muito, né, precisa fazer, mas não, por que fazer, né? E a criança não tem a gente não tem tanto o hábito da leitura e o hábito da leitura ele muda muita coisa, né? Então é uma dica aí, né, que aonde a inteligência artificial está entrando para poder ajudar e melhorar. Então, para quem tem medo, para quem tem receio, para quem às vezes acha que às vezes vai substituir, não é um substituto, é uma ajuda, né? É uma ajuda a inteligência artificial, né, professora? Com certeza. Eu acho que é usar realmente a nosso favor e tentar extrair aí evidências e informações que possam ajudar a gente a atender, por exemplo, a necessidade dessas crianças, né? Desses alunos que estão ali, ou pensar nessa necessidade, por exemplo, de um grupo que tem uma necessidade semelhante. Então, a partir das evidências que eu observei dessa leitura, porque por exemplo, você não tem lá o Google Sala de Aula que vai te trazer as evidências, né? Lá os dados. Mas você, por exemplo, pode produzir uma ficha, né? Pode produzir um roteiro que você vai avaliar, por exemplo, quantas palavras ela consegue ler, por exemplo, dentro de um determinado tempo. Tem algum fonema que ela dá uma enroscadinha? Ou é uma criança que, por exemplo, não respeita sinal de pontuação? Né? Então, são todas evidências que você também pode coletar quando você faz essa leitura em mais 1 para 1 ou numa leitura mais em grupos menores. E aí, por exemplo, gente, Roberta, mas o que você está falando, eu não tenho Chromebook para todo mundo. Eu nem tenho Chromebook. Bom, mas você tem um telão, né? Um projetor e tem internet? Bota lá para todo mundo, né? Ou, Roberta, não tenho internet, né? Então, gente, vamos pro livro lá tradicional. Quando você tiver esse recurso, você usa, né? Mas eu acho que é a mesma questão da ideia do tradicional. Vamos lá para um livro e também coletar esses dados, essas informações. É legal porque as crianças, elas também aprendem, mas elas se divertem com a ajuda ali, por exemplo, da Dia, que é essa assistente virtual, né? E tem a questão das estrelas, né? Porque precisa de um estímulo, a parte visual também das histórias ali, né? É bem bonito. Acho que também é trazer esse encantamento para as crianças da leitura e também possibilitar, por exemplo, essa parte do letramento, né? Que pode ser que ele não esteja, ele está no início da alfabetização. Mas é muito importante estimular a criança a tentar ler. Por mais que às vezes ele não consiga ler de imediato, mas estimular, sabe? Tava no mundo. Concordo. Tava passando moto e eu vim aqui perto, falei, deixa eu contar uma história que até chegou aqui a Fer. Fer Poleto é uma professora maravilhosa. Beijo grande, Marcel também acho que tá aí. A Fer é uma super pro, super parceira. Que inclusive até a história que eu contei foi da turminha dela. Que eu fui fazer uma atividade lá, né, com a turminha dela. E aí a gente escolheu 2 alunas da sala dela, 2 meninas. Uma super fluente no 2º ano, maravilhosa, super fluente. E uma que está em processo ainda, né, de aumentar essa fluência.
E aí elas foram comigo, e aí eu falei pra elas, gente, olha, nós vamos ler uma história cada um, tá? Uma história cada uma, tá? Tá bom, né? Uma leu, a outra leu. Elas falaram, Roberta, mas a gente pode ler mais uma? Eu, gente, só mais uma. Elas, Roberta, mas é a última. Eu, tá bom, a última, porque a gente tem que voltar pra sala e sua Fer tá esperando vocês lá. Então, assim, olha só como elas se engajaram, né, nessa plataforma. E até uma delas falou assim, porque eu tinha mandado uma autorização antes que elas iam participar de uma atividade específica. E uma delas até falou para mim, Roberta, o meu pai já baixou em casa esse aplicativo. Que legal. E o negócio foi, o alvoroço foi tanto na sala da Fer que eu tive que escrever lá na lousa o nome do aplicativo, porque todo mundo já queria baixar e queria usar em casa, né? Então foi muito interessante. A menina que tinha uma fluência maior, ela lia muito mais rápido, né? E aí a Dia falava assim para ela: parabéns, você está lendo muito rápido. E ela falava assim para mim: ô Roberta, mas ela não tem outro jeito de falar? Ela não tem outro jeito de elogiar? Ela só fala que eu leio muito rápido. Falei, a gente pode sugerir isso, né? Esse feedback, verdade, com né? certeza. Então foi uma história bem curiosa aí que aconteceu e as Legal. crianças, né, são super divertidas. Muito bom, muito interessante, né? Sabe uma coisa que eu acho que, até assim, ó, agora eu lendo, né? E aí depois eu vi a pontuação. Então eu acho que isso incentiva muito, né? Você querer ler mais. E aí depois tem a parte de que você vai usar o seu raciocínio. Que você precisa responder algo. E aí isso começa a incentivar, né? Eu achei legal, eu tava lendo aqui, achei legal. Quase que eu fico lendo aqui para vocês também. Então, assim, é uma ótima dica, professora. Realmente obrigada, assim. Eu acho que agrega muito esse conhecimento. Né, aqui, ó. Roberta, adorei essa super dica. Obrigada, Jaqueline falou. Que bom. A Fer falou, eles amam. Então, assim, realmente, gente, a gente tá aqui trocando informações, né? Eu acho que a gente conseguir tá passando informações, passando dicas para as pessoas utilizarem também e aproveitarem da inteligência artificial, porque ela tá aí de muita coisa boa para muita gente. E aí, vamos falar agora sobre o seu guia, né? Você tem um guia para usar a inteligência artificial na área educacional. Como que este guia pode ajudar os professores, professora? Bom, eu tenho um guia, tá? Ele não é especificamente sobre inteligência artificial, mas foi um guia que eu produzi com outras educadoras, a Gisele, a Carla, né? Em parceria com o pessoal do GG Brasil, que a gente fez esse guia, ó. Gente, vocês podem baixar gratuitamente, tá? Que é um guia que fala guia de acessibilidade para educadores. Então, ele vai trazer também, além de outros recursos aí que a gente pode usar com as crianças, né, com os estudantes em sala de aula, mas ele vai também trazer algumas dicas por segmentos de atividades que a gente pode fazer usando a inteligência artificial. Tá? Então, nesse guia, professor, né, que está estudando, que está escutando a gente aqui, é só você acessar lá digitalmente, você clica lá e você faz uma cópia da proposta, tá? Então, nessa proposta tem, por exemplo, tudo que foi feito ali, usando qual prompt foi, tá? Que a gente usou usando o Gemini. Então, tem, por exemplo, qual habilidade, por exemplo, da BNCC tem para trabalhar naquela atividade, quanto tempo, por exemplo, qual a faixa etária, por exemplo, tá? Depois eu posso mandar para a Lu, para o pessoal do I Agora, e aí não sei se eles disponibilizam. Dica que eu quero dar aqui, já segue a professora Roberta. Me Né? chama Então o Instagram lá dela, também. chama ela. Me chama lá que eu mando. Claro que assim, ó, se vocês não conseguirem o contato, pode mandar uma mensagem através aqui do I Agora, tá? Deixa, Jaqueline. Então, primeiramente, tem o Instagram aqui da professora Roberta. Qual que é o seu Instagram, Roberta? Mas deve estar aparecendo aqui para ela. Roberta Tafarello. Isso, Roberta Tafarello, Tafarello com 2 L, certo? 2 Fs. Manda uma mensagem para ela, que aí ela já vai te dar todas as dicas, já conversa com ela. Ou então, já segue todo mundo aqui, o E Agora Brasil, segue a professora Roberta também. Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente, porque nós estamos todo mundo aqui em contato e com certeza a gente vai compartilhar, tá? E aí já vou falar que a Jennifer tá dando parabéns, Rô, você é incrível, sempre nos dando dicas valiosas para as nossas práticas pedagógicas. E realmente a professora Roberta dá várias dicas mesmo, achei bem legal.
E aí, quer falar mais alguma coisa sobre o guia, Não, eu professora? acho que o guia ele traz essa ajuda, né, para o professor. Também no site do GG Brasil, do grupo de educadores Google, né, saiu recentemente também um guia bem simples e bem objetivo, que é do Gemini Academy, né? E lá tem várias dicas, por exemplo, quais prompts eu posso usar para fazer determinadas coisas, né? O que que eu coloco, o que que é um bom prompt, né? Como é que eu faço uma boa pergunta para a ferramenta, né? Que eu acho que isso também é importante, né? Acho que às vezes é mais importante o como eu vou perguntar, às vezes do que ele vai me trazer ali. Então, gente, usem, depois me perguntem lá que eu passo para vocês. Então, é o que Legal. eu tenho usado, É isso. né? Muito bom. E estamos quase chegando no final. Tem mais duas perguntinhas aqui para a professora. Como usar a IA para acessibilidade em sala de aula, melhorando o desempenho do professor e aluno? Importante. Eu acho que para melhorar, né, para ajudar no processo de aprendizagem das crianças, eu acho que primeiro a gente tem que entender quem é o aluno, gente. Às vezes as pessoas me perguntam, Roberta, me dá uma dica, né? Mas eu tô de fora do seu contexto. O que que você sabe do seu aluno? Né? Quem é ele? O que ele gosta? O que ele já sabe, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente usar, por exemplo, o Read Along com a criança, né? Com o estudante aí, com o estudante com deficiência, por exemplo, né? A gente tem que conhecer quem é essa criança, né? Qual é o repertório que ele tem? Ele já consegue ler palavras simples, né? Então, a partir desse conhecimento, né, da criança, que a gente vai poder pensar que propostas que eu vou utilizar para que ele avance, porque às vezes a gente está muito acostumado a só olhar para aquilo que ele não sabe. E o que ele sabe? Porque ele já tem um repertório aí, né? Então, acho que a partir disso é pensar em estratégias que vão favorecer, né, esse conhecimento acadêmico, vão estimular aí essa aprendizagem dele, né? Então, acho que a IA vem muito para ajudar na questão dessa personalização, né, do ensino, né? Existem, por exemplo, hoje muitos chatbots que usam para esse fim, mesmo do aluno ali aprender e tendo esse feedback imediato, mas houve ali antes toda uma identificação de qual é a necessidade desse aluno, né? Também tem muita questão do uso da inteligência artificial realmente para a parte de tecnologia assistiva, que a gente vê hoje, por exemplo, em muitas redes sociais, já tendo a parte de legendas automáticas geradas, às vezes com IA. A gente teve agora, por exemplo, no próprio WhatsApp, Sim. que é uma ferramenta que muitos estudantes acabam usando, né? Então já está ali, então, a descrição da imagem, a questão do próprio YouTube de legendas automáticas, né? No próprio Meet, no Google Meet, quando a gente faz uma reunião ali, né? Por mais que às vezes você não tenha uma deficiência, mas você vai ter uma necessidade. Estou fazendo uma reunião, sei lá, em francês, e eu não falo francês. Então, eu consigo traduzir ali com essas legendas instantâneas, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela também está democratizando esse acesso à informação de uma maneira mais acessível. A gente precisa melhorar e muito ainda, tá? Mas eu acho que ela está trazendo esse olhar para trazer para que as crianças, né, os estudantes e os jovens também se sintam mais incluídos, né, nesse mundo do acesso à informação, né? Então, acho que esse também é um grande papel das IAs aí. Muito bom, professora. E agora, a gente sobre a ferramenta, né? Tem alguma outra ferramenta que você queira mostrar aqui pra gente, para eu compartilhar? Alguma outra? Olha, tem uma ferramenta que, assim, eu acho que a gente sempre costuma falar, assim, a gente não precisa esperar um aluno com deficiência estar no nosso contexto ali na nossa sala de aula para usar uma ferramenta, seja com o estudante ou seja para a gente, por exemplo, preparar uma aula, né? Mas eu gosto, por exemplo, muito eu vou dar duas dicas bem rapidinho, tá? Eu gosto muito do Gemini para fazer, por exemplo, produção de atividade, né? Então, de acordo ali com a habilidade que eu preciso trabalhar com aquela criança e de acordo com o repertório que ele tem com esse contexto, eu jogo lá e ele me dá algumas dicas, tá? E agora o Gemini também está produzindo imagem. Eu também posso jogar, por exemplo, ali alguma imagem, né? E ele me ajuda a fazer a descrição ali daquela imagem. Então, eu gosto muito de usar para isso,
tá? E aí, tem um aplicativo que é muito corriqueiro da gente usar no nosso dia a dia. Todo mundo tem o Gzinho do Google aí no celular, que é o Google Lens, né? O Google Lens, ele tem a parte de inteligência artificial, então você pode colocar para ele uma música, a gente toca uma música lá, e ele vai te dar quais vídeos, né? Por exemplo, do YouTube tem aquela música, ou tocar um instrumento. Você pode, por exemplo, tirar uma foto, um aluno que às vezes, eu já peguei, por exemplo, casos de alunos que tinham muita dificuldade, por exemplo, com a matemática lá do Fundamental 2, né? Então tá em casa ou tá comigo ali no atendimento, não sei como faz isso. Tira uma foto do exercício usando o Google Lens e ele vai te ajudar nessa resolução desse exercício. Né? Por exemplo, o aluno, tem aluno que às vezes tem muito hiperfoco, por exemplo, de insetos, de plantas. Usa o Google Lens lá com a criança para identificar o que é esse. Será que é uma joaninha? Que tipo de joaninha é? E às vezes ela faz também a leitura em áudio daquele escrito, né? Então é um aplicativo que a gente tem a todo tempo no celular. Lógico, gente, tomando cuidado com restrição de idade, né? Tudo isso, mas é um aplicativo que a gente está aí nas nossas mãos e a gente pode usar com intencionalidade pedagógica, né? Servir aí para alavancar essa aprendizagem. Muito bom, né? Foi muito bom o nosso papo aqui. A gente já tinha feito uma live aqui com informações incríveis. Foi mais agregador agora, eu acho, né? Muito bom, muitos conhecimentos interessantes, professora. Queria agradecer demais, né? Nós estamos chegando ao final. Quer deixar uma dica final aí para todo mundo? Eu acho que eu vou deixar duas, tá? Bem rapidinho. Eu acho que assim, não tenha medo, né, de usar a inteligência artificial, né? Se arrisque, mas aquele se arriscar com atento e vigilante também nisso, né? Importante isso, né? E assim, a gente vê um boom de aplicativos sobre inteligência artificial. Escolha um. Né? Você que está aqui ouvindo a gente, ou que vai assistir a live depois, escolha um para você explorar, para você se aventurar, para verificar o que essa ferramenta pode te ajudar no seu dia a dia, seja na sala de aula, seja na sua vida cotidiana, né? Então escolha um, não precisa escolher 10, né? Mas escolha um só e aí se aventure e explore essa ferramenta. Muito bom, muito bom. Foi ótimo estar aqui com a gente. Pessoal, queria agradecer demais todo mundo que esteve aqui presente, que está aqui com a gente até agora. Muito obrigada. Foi boa a participação de vocês. Que legal que a professora conseguiu agregar. Muita gente parabenizando a professora, né? Falando que está colocando em prática algumas coisas. Eu mesma coloquei em prática na nossa conversa da semana passada. Então, queria agradecer demais, professora. Agradecer todo mundo que esteve aqui presente ao vivo. Agradecer também você que vai ver essa live depois. E fiquem atentos, sigam a professora Roberta, sigam aqui o E Agora também, porque a professora Isabela Oliveira está com um projeto incrível. O ano que vem vão ter vários cursos para ensinar os professores a utilizarem cada vez mais essa inteligência artificial. Então, gente, fiquem ligados aqui e temos lives toda semana, né? Então, fiquem ligados, porque nós vamos ter mais informações aqui ainda. Se tiver algum professor aqui também que queira participar, eu vou abrir para vocês, manda uma mensagem aqui para o E Agora Brasil, para que a gente possa bater um papo antes e, de repente, trazer o seu conteúdo aqui também para a gente. E é isso. Acho que eu queria agradecer. Muito obrigada, professora. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Obrigada por todo mundo que estava aqui também com a gente, aqui no chat. Professores e educadores maravilhosos, muito obrigada e que vocês continuem com esse projeto, que ele é tão importante, né, para que a gente possa discutir mais e mais sobre o uso da inteligência artificial. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.